Diz assim, o texto ali é página 83, o Cristo operante. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Paulo, Gálatas, capítulo 2, versículo 8. A vaidade humana sempre guardou a pretensão de manter o Cristo no círculo do sectarismo religioso. Mas Jesus prossegue operando em toda parte, onde expanda o princípio do bem. Dentro de todas as linhas de evolução terrestre, entre santuários e academias, movimenta-se os adventistas inquietos, os falsos crentes e os fanáticos infelizes, que acendem a fogueira da opinião e sustentam-na. Entre eles, todavia, surgem os homens da fé viva, que se convertem nos sagrados veículos do Cristo operante. Simão Pedro centralizou todos os trabalhos do Evangelho nascente, reajustando as aspirações do povo escolhido. Paulo de Tarso foi poderoso imã para a renovação da gentilidade. Por intermédio de ambos, expressa-se o mesmo mestre com um só objetivo, o aperfeiçoamento do homem para o reino divino. É tempo de reconhecer-se à luz dessas eternas verdades. Jesus permanece trabalhando e sua bondade infinita se revela em todos os setores em que o amor esteja erguido à conta de supremo ideal. Ninguém se prenda ao domínio de queixas injustas, encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos. Cada aprendiz se esforça por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e de seus emissários. Trabalha, estuda, serve e ajuda sempre, em busca das esferas superiores, e sentirás o Cristo operante no seu lado, nas relações de cada dia. Jesus, caminho, verdade e vida. Esse é o tema do Williter. Então, agora, meus irmãos, vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Pai, rogando a Ele que envie os seus mensageiros, abnegados do bem, envolvendo a todos os lares representados nesse dia, nessa palestra, com teu bálsamo salutar de paz, de luz, de amor, de entendimento, saúde, a todos os lares de nossos irmãos também que se encontram enfermos, também nos lares e nos hospitais. Que a tua luz envolva o nosso companheiro a fazer uso da palavra com a lição do Evangelho e que possamos absorver tudo aquilo para podermos colocar em prática. Que a tua luz nos conforte e nos guie nessa caminhada do bem. Que assim seja. É com você, Willis. Com o tema Jesus, caminho, verdade e vida. Esse é o modelo. Ótimo, obrigado. Saudações a todos. Antes de entrar no tema, quero trazer algumas questões, algumas perguntas filosóficas que a gente tem que fazer diariamente, né? Uma delas é quem sou eu, né? Quem sou eu? A gente precisa estar se perguntando. E a doutrina espírita já nos dá algumas ideias, né, para a gente refletir, né, que nós não somos um corpo biológico que tem um espírito, mas sim um espírito, né, que está temporariamente em um corpo. Outra pergunta: será que eu já existia antes de nascer? De onde eu vim? E depois do desencarno ou da morte, né, para onde eu vou? Algumas respostas, né, que a gente já tem com a doutrina espírita é que nós retornamos para o mundo espiritual depois da morte. É de onde nós viemos,
né? E lá nós vamos para uma das diversas moradas espirituais, né? Conforme o nosso padrão de pensamento, nosso padrão de sentimento, como até usando algumas palavras de Jesus, cada um conforme as suas obras, né? E se de repente alguém que retorna para casa, às vezes está um pouquinho sujo, né? É necessário se depurar, se limpar antes. E assim que funciona, né? Algumas essa reflexão, na verdade, né? Antes de iniciar, né? Quem sou, de onde eu venho, para onde vou. O tema da nossa palestra de hoje é Jesus, caminho, verdade e vida, né? E isso é tirado, a gente pode ver no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, né, quando Jesus afirma: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E aqui a gente vai pegar, né, a partir desse versículo, né, e tentar refletir, trazer as reflexões, né, parte a parte, para o nosso entendimento, né, para o nosso momento de reflexão, nosso momento de estudo de hoje. Quem é Jesus? Quando falamos de Jesus, a gente precisa lembrar que existe o Jesus encarnado, né, Jesus de Nazaré, que veio do ventre de Maria há cerca de 2.000 anos atrás. Mas lembrar também de Jesus, o Cristo, né, o ser espiritual, né, um espírito puro, né, que já habita o seio de Deus. Né? Jesus como nosso irmão mais velho, que segundo a gente vê no livro A Caminho da Luz, Jesus está a pelo menos 5 bilhões de anos terrestres, né, à nossa frente. Jesus já trilhou toda a jornada evolutiva. Jesus, como todos nós, também foi criado simples e sem conhecimento algum. Jesus construiu o nosso planeta, né, e o sustenta até hoje. Jesus chegou lá com Deus, né? Por isso ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Emmanuel, no mesmo livro que já citei, no livro A Caminho da Luz, ele fala da comunidade dos espíritos puros, onde habitam ali seres do nível de Jesus, seres crísticos, né? E essa comunidade foi eleita pelo próprio Deus, né? Onde, como já disse, Jesus faz parte. E essa comunidade de espíritos puros já se reuniram nas proximidades do nosso planeta, do planeta Terra, pelo menos 2 vezes, né? A comunidade inteira. Né? Isso, a primeira no início da vida na Terra, né? E a segunda quando estavam decidindo a vinda do Senhor Jesus para trazer a lição do Evangelho imortal, né? O Evangelho de amor, o Evangelho de redenção. Na questão do Livro dos Espíritos, de número 625, né, ali o amigo Kardec estampa, né, uma pergunta de muita luz, que é a seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E o mensageiro dos céus, né, os espíritos superiores que ali estavam, responde de modo a ressoar em todo o mundo, para o ouvido de toda a humanidade, com uma só palavra. A resposta foi Jesus. Jesus, que é o mestre dos mestres, é realmente o modelo, né, no qual todos nós devemos, sim, nos inspirar, no sentido de caminhar, né, com os passos firmes em direção à luz, em direção a Deus. É certo que Kardec deve, quando formulou essa pergunta, deve ter pensado em todas as personalidades da história, né, os grandes nomes, os grandes ícones, né, que apareceram, pessoas iluminadas, pessoas muito inteligentes. E com certeza ele tinha dúvida, né? Por isso também questionou
Agora, o mensageiro de Deus, ali com o Espírito da Verdade, eles que estavam encarregados de reviver o cristianismo na Terra, com certeza limpou todas as dúvidas ao responder direto: Jesus. Podemos pegar também outros subsídios já no Evangelho, na Bíblia, lá em João, no capítulo 8, versículo 12, né, quando Jesus diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E essa, meus irmãos, é uma certeza espiritual que devemos ter, né, em nossos corações. Que Jesus é o pastor que conduz esse rebanho que a gente chama humanidade, né? Com essa afirmação, podemos também lembrar e reafirmar que a doutrina espírita, sem Jesus, perderia o seu valor, né? Contudo, a doutrina espírita está em comunhão com o Consolador prometido por Jesus, descrito no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 26, que diz o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não o conhece, o Consolador, que é o Santo Espírito, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e recordar tudo o que vos tenho dito. Nesse momento, Jesus fala também, né, da doutrina espírita, né, que chegou a todos nós. Caiu da conexão. Caiu a conexão dele. Só um momento que ele está vendo aqui. Olá, retornei. Eu vou repetir aqui o que li, tá bom? Quando Jesus fala sobre o Consolador prometido. Lá em João, capítulo 14, versículo 16 e 26. Jesus diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, o Consolador, que é o Santo Espírito, que o Pai enviará em meu nome, e vos ensinará todas as coisas, e recordar tudo que vos tenho dito. Se é para recordar, como está aqui escrito, é porque nós esquecemos, né? Ao longo da história, alguma coisa se perdeu. E também ensinar outras coisas, né? Coisas novas. E é o que o Espiritismo vem nos trazendo, né? Relembrando o Evangelho de Jesus, Rede Vivo, não é? E também muitas outras revelações novas, né? Muitas outras verdades. E assim temos Jesus, né? Como modelo e guia da humanidade. No versículo que a gente iniciou, né, que fala de caminho, né, vamos refletir sobre isso, né, o que é o caminho. Pegando algumas palavras de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, diz o seguinte, né, o caminho é símbolo de conexão, de desenvolvimento, de progresso. Assim como uma cidade se desenvolveria sem estradas, sem comunicação, é fácil entender, né, dessa forma, que regiões sem estradas, que não permitem intensificar os serviços, a comunicação, o transporte, são regiões de economia frágil, sem desenvolvimento. O Evangelho de Jesus, a gente pode fazer uma metáfora, né? Pavimenta o caminho até Deus, né? Até o coração de Deus. E dessa forma, nós lembramos aqui a lei universal do progresso, ou a marcha do progresso, sabendo que a nossa evolução enquanto espíritos, né, é
intelectual e moral. E na questão 780 do Livro dos Espíritos, temos a seguinte questão: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? A resposta decorre, é gerado por este, mas nem sempre o segue imediatamente. Como pode o progresso intelectual gerar o progresso moral? E a resposta: fazendo compreensível o bem e o mal. Compreendendo o bem e o mal. E trago aqui algumas palavras, né, de um livro, não me recordo agora, mas vou citar aqui o, o texto. Quando alguém pergunta, acho que André Luiz pergunta para um benfeitor, o que é o mal? E o benfeitor responde: o mal é o progresso, é a prosperidade, é a felicidade só para si. Da mesma forma, o bem é o progresso, é também a prosperidade, a felicidade, mas para todos. Desse jeito, né, a gente lembra que o mal está muito ligado ao egoísmo, a pensar somente em si, e que o bem está ligado ao amor, em pensar em todos. E assim, conhecendo as verdades do bem e do mal, o homem, desde então, pode escolher. Está desenvolvendo o livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio acompanha o desenvolvimento da inteligência. E assim aumenta também a responsabilidade dos nossos atos, né, que vai exigir a depuração dos sentimentos e também a evolução moral. Assim percebemos, então, que o progresso moral nem sempre acompanha o progresso intelectual, né? E a doutrina espírita veio com o sentido de promover a elevação moral, com o objetivo de instruir e de educar. Agora, considerando que instruir tem a ver com a teoria e educar tem a ver com a prática, é fácil notar que instruir é mais fácil, né, do que educar. A educação, que é a prática, a educação, né, que é a prática, trata de harmonizar os sentimentos, que no início são instintos, né, são as nossas emoções primitivas. E, a princípio, somente o tempo, somente os problemas, as dores, as aflições, têm o poder de mostrar para a alma a necessidade de se modificar, ganhando com seu próprio esforço as qualidades morais que o Evangelho nos indica para a nossa salvação de nós mesmos, né, do orgulho e do egoísmo. A gente está falando aqui de um caminho moral. Na nossa vida prática, que caminho é esse? A gente poderia se perguntar se esse caminho é externo, físico, ou se é interno. E a resposta é mais lógica, né? Que é interno. O progresso se processa de dentro, né? Dentro de cada um de nós. O mundo externo é naturalmente expressões dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. E nós estamos vivendo a transição planetária, não é? Todo mundo que estuda o espiritismo, né, está ciente disso, né, que é necessária essa mudança, e essa mudança ela vem, né, de baixo para cima, né, ela vem de dentro para fora. E esse caminho, essa mudança, né, é um caminho que leva à reforma íntima, uma mudança de mentalidade, que deve ser o nosso esforço diário de conhecer a nós mesmos. Seria como desenvolver, seria buscar desenvolver ao máximo possível as virtudes morais, como o do nosso modelo e guia, né, como o de Jesus. E aí quero citar algumas, como a humildade, né, que é um grande poder dos espíritos,
mais elevadas. Quanto mais elevado é o espírito, mais humilde é e mais servidor é. Aqui no nosso mundo material, quem tem o poder, muitas das vezes, da riqueza, é o mais servido, né? Tem os colaboradores para servir todas as coisas materiais. Já no mundo dos espíritos, os que têm mais riqueza moral são os que mais servem. Interessante isso, não é? Para refletir. E a humildade é uma forma de a gente se esvaziar de nós mesmos, né? A gente precisa se afastar cada vez mais do ego e combater o orgulho. Uma outra virtude desse caminho moral é o sentimento da caridade. Como diz uma das máximas do Espiritismo, né? Sem a caridade não há salvação. E com a caridade, como entende Jesus, nós devemos agir com bondade, agir com paciência e agir com perdão, uns com os outros. Um outro sentimento, uma outra virtude que devemos desenvolver nesse caminho moral é o sentimento da fraternidade, né? Quando vemos todos como irmãos. E aí eu quero estender isso não só à humanidade, não só aos espíritos superiores, mas também aos seres um pouquinho menores que a gente, que estão hoje habitando também nos corpos dos seres animais, dos seres vegetais e também dos seres minerais. Se a gente entender que a fraternidade também abrange todos os seres da criação, estaremos um pouco mais nos elevando, né, e caminhando para Deus. Uma outra virtude, sem dúvida, é da justiça, da fidelidade e tantos outros, que podemos resumir tudo em amor, né? Purificar os nossos sentimentos em amor. E aí é um caminho moral que cada um precisa estar consciente e fazer o esforço, né, de estar se melhorando dia após dia. Agora, qual é a nossa dificuldade em caminhar? Na questão 785 do Livro dos Espíritos, a pergunta é: qual é o maior obstáculo ao progresso? E a resposta, em resumo, é o orgulho e o egoísmo. E a questão 913 também está ligada a essa mesma pergunta, que é: entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? E os espíritos amigos respondem: já o dissemos, é o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. No fundo de todos os vícios da humanidade existe o egoísmo. No egoísmo se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Muitas das vezes, ainda, alguns irmãos desenham o egoísmo, né, com chifrinhos, com tridentes, né, que foi uma imagem já muito antiga para descrever, né, os nossos defeitos, né, as nossas imperfeições, o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Aqui um pouquinho para trazer um pouco de poesia, né? O egoísmo, ele é um mundo pequeno, sabe? Tão pequeno e infeliz que só cabe uma única pessoa. Já o amor, que aqui a gente pode considerar o contrário do egoísmo, é um mundo infinito, é onde cabem todos. E aqui a gente pode perceber que a nossa caminhada evolutiva, ela se dá em expandir nosso mundo interior, né, que vai do egoísmo, que é o amor apenas de si, para o amor universal, que é amar todos, tudo, né, sem nenhuma contrapartida. Voltando ao nosso versículo inicial, que fala também sobre a verdade, a gente se questiona o que é a verdade. É claro que muitas respostas podem surgir, mas a gente vai trazendo algumas, né, para a nossa reflexão e trazendo mais uma questão do Livro dos Espíritos, a questão de número 628, quando Kardec pergunta: por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? E os espíritos amigos respondem:
É necessário que cada coisa venha ao seu tempo. A verdade é como luz, e o homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco, senão ela ofusca. E eles trazem uma informação interessante que antes do espiritismo, antes da doutrina espírita, Deus jamais tinha permitido que o homem recebesse comunicação tão completas e instrutivas como as que hoje lhes são dadas. Ele se refere a um tempo passado, enquanto a humanidade não tinha condições de compreender certas coisas. Imagina, há 2000 anos atrás, falar de live, falar da comunicação através de telas. Isso é uma questão material, não é? E Jesus mesmo não pôde falar tudo, porque a compreensão das pessoas, de nós, naquele tempo, era bem menor do que é hoje. E o Espiritismo ele vem no momento certo, no momento em que há já condições de entendimento. Falando de verdade, a gente precisa também comentar sobre as leis, né? Existem leis. Podemos observar, inclusive, na natureza, como um exemplo de uma árvore, né, que a gente sabe que ela não cresce da noite para o dia. Uma árvore não nasce da noite para o dia, né? Existe uma sequência e obedece às leis, leis naturais, né? Onde tem harmonia naturalmente. Agora, compete a cada um de nós fazer essa observação das leis. Olhar, observar dentro de si, no ambiente em que se encontra, e existem leis que regem a existência. Assim como a física, a biologia, a química, a astronomia e tantos demais ramos da ciência, assim como elas revelam as verdades das leis do mundo material, vem o Espiritismo, que também revela outras leis, ainda desconhecidas, ainda não compreendidas, mas são leis que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, como essas leis da ciência, também são leis naturais. A verdade, meus amigos, está em conhecer essas leis, está em conhecer também todas as leis que regem a nossa existência, a existência de tudo. Leis que regem a existência no mundo físico e no mundo espiritual. Para isso, dentro da doutrina espírita, nós temos os estudos sobre as leis morais, que eu vou citar aqui para quem ouvir, que quiser se aprofundar mais, não é? Principalmente no ERD, que é o nosso estudo sistematizado da doutrina espírita, no ERD 2, né? Nós temos ali o estudo da lei de liberdade, a lei do progresso, lei de sociedade e lei do trabalho, lei de destruição e conservação, lei de igualdade, lei de reprodução e a lei de justiça, amor e caridade. Estudos esses que são como luz para compreender as orientações divinas trazidas já há muito tempo, primeiramente ali por Moisés, ali no Decálogo, quando fala-se das leis de Deus, dos mandamentos, né? Que a gente pode resumir em amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. E também uma das leis que Jesus mesmo institui, amar uns aos outros como ele nos amou. São leis que regem, né, o mundo espiritual, que regem o mundo material. E ainda podemos observar que conhecer a verdade é sempre para aprender a amar mais. Lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, Jesus diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A palavra do Mestre é clara e segura. A verdade libertadora
é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Conhecer a verdade é perceber o sentido da vida. E qual é o sentido da vida, né? Muitas respostas podem vir, não é? Mas que a gente pode compreender que o sentido da vida é crescer em serviço e aperfeiçoamento constante. É progredir, é evoluir, é se esforçar para se melhorar, né? E pouco a pouco ir alcançando o reino de Deus dentro, né? O reino de Deus em nós. Jesus fala da vida, Jesus fala da vida encarnada ou da vida espiritual quando ele fala que é a vida, né? Ali no versículo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa vida que Jesus fala é a vida encarnada ou a vida espiritual? E para a gente trazer a reflexão, fazer a nossa reflexão, a gente traz a questão 153 do Livro dos Espíritos. Em que sentido se deve entender a vida eterna? E a resposta: a vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. E quando a gente começa a entender que a vida dos espíritos é eterna, né? Dá uma alegria, dá uma esperança, né? Em saber também que vamos reencontrar entes queridos, né? Que poderemos continuar a nossa vida, né? Sem cessar. O espírito usa o corpo como se usam roupas, né? Visto a necessidade de vestir muitos corpos para a elevação espiritual. Aqui a gente traz a ideia da reencarnação, né? A ideia de que a vida está também nessa que a gente conhece, temporária, corporal, e assim que a gente desencarna, a gente retorna para o mundo espiritual, continua vivendo, porque lá também tem um sistema de educação, tem um sistema econômico, tem um sistema de sociedade, né? Ali também a gente continua estudando, trabalhando, também atividade, só que numa outra dinâmica da vida. E enquanto a gente não chegar na depuração do espírito, enquanto a gente não chegar na perfeição, necessário é, de novo, mergulhar, né, no mundo material, vestir mais uma roupa, reencarnar, né, para se reescrever, né, para ir se melhorando. E a reencarnação, nesse modo, é bênção divina. Trazendo do Evangelho, os apóstolos certa vez perguntaram de Jesus quando seria instaurado na Terra o reino de Deus. Né? Imagina Jesus falando do reino de Deus, falando das maravilhas. Né? Então os apóstolos questionaram: mestre, quando será instaurado o reino de Deus na Terra? E aí Jesus responde: não será de forma ostensiva. Contudo, a semente do reino de Deus já está semeada em seus corações. O reino dos céus já está dentro de vós. Então, meus amigos, a vida, ora encarnada, ora no plano espiritual, possibilita as experiências necessárias para a evolução intelectual e moral, para que a consciência se ilumine e o coração abra as portas para o amor. E conforme o progresso moral do espírito, a vida também se tornará cada vez mais leve, cada vez mais feliz. E após a conquista da perfeição, como já dissemos antes, o ser espiritual, nós, espíritos, né, habitaremos moradas celestes, na felicidade plena. E uma vida futura, mais feliz, lógico, é resultado do caminhar sob a luz da verdade, pelo esforço do bem. Já estamos concluindo, né? É sempre maravilhoso falar de Jesus, né? Ter a consciência de que o nosso caminhar é intelectual e moral,
né? O intelectual é um pouquinho menos difícil, né? O moral já é um pouquinho mais, né? Porque requer um esforço diário. E a gente percebe que a humanidade já evoluiu bastante intelectualmente, né? Se olhar pela nossa tecnologia, né, está bem avançada. E se nós não evoluirmos também moralmente, se a humanidade terrestre não evoluir moralmente, é muito provável que iríamos para uma guerra destrutiva, né? Talvez uma guerra nuclear, talvez até houvesse autodestruição, né, de nós mesmos. Mas graças a Deus pela misericórdia divina, há, né, esse envio do Consolador prometido, do Espiritismo, da doutrina espírita, para nos dar a alegria de conhecer a realidade espiritual, né, e de nos afastarmos mais do orgulho e do egoísmo. E para concluir, né, nós devemos repetir aqui a resposta, a pergunta e a resposta da questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Gratidão por mais este momento de fé, de esperança e de amor. Auxiliadora. Já? Então vamos elevar mais uma vez o nosso pensamento ao nosso Pai. Vou fazer a oração do Pai Nosso, né, de Emmanuel.